Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Lamanda Oficial. Lamanda Oficial é a nossa página oficial no YouTube. Desde já pedimos a todos que ainda não se inscreveram que se inscrevam na nossa página. É uma grande alegria poder contar com a presença de cada um de vocês nessa noite. Uma noite muito especial, onde nós vamos receber aqui uma amiga querida da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que vai estar conversando conosco sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos a todos que já preparem a sua água a fim de ser fluidificada daqui a pouco, que possamos tomar o nosso passe também. Já tem muita gente aqui conosco. Luciana, boa noite. Maria do Carmo, Rosilene, Marlene, Cirlane, Luciana, Vilma, Graziela, Simone, Tânia, Silvana, Nájila, Azevedo, lá de Salvador, minha amiga Nájila, Silvia, Aurineia, Télia, Cida Monte, Jéssica, Simone, Silvana, Yuki, Carla, Lara, Brenda, Cláudia, Ledigiane, Amanda Cristina, Júlia, Osair, Selma, Lélia, quem mais? Claudece, Marina, Mariane, Josefa, Maria Eneida, Liette, Kátia, muita gente já conosco. Boa noite, Andréia, Roseli, Valquíria, Maria Fernanda, Francisca Eliana, Rejane, Amanda Cristina, Ana Paula, Amanda, Ana Paula Dias de Lima. Bem, todos os nossos amigos já estão conosco. Muito bem, muito boa noite, sejam bem-vindos. Wilson, meu amigo, Vilma, Ivanísia. Quem mais? Elza, muito boa noite, Elza. Seja bem-vinda, minha amiga. Bárbara e todos os amigos já estão conosco. Bem, nós vamos iniciar, como de praxe, com a nossa leitura. Vamos ler hoje o livro Conduta Espírita, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, né, psicografado aí pertinho da cidade da nossa amiga, Nísia, que vai estar falando conosco hoje, em Uberaba. Vamos escolher aqui hoje a lição 11, no templo. Entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões, sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Bem, então que vamos nesses instantes convidar todos os amigos que estão conosco para fazermos a nossa prece de abertura. Vamos fechar então os nossos olhos, vamos pensar em Jesus e vamos pedir ao amigo querido e incondicional de nossas vidas, que tem guiado os nossos passos e destinos no decorrer das nossas existências, para que nesta noite possa vir de encontro às nossas necessidades. Que a espiritualidade amiga do Lar Assistencial Maria de Nazaré, bem como os nossos mentores e guias espirituais, nossos anjos protetores que velam pela nossa existência, possam promover em nós a nossa paz interior, possa nos auxiliar a encontrar esse caminho para a paz interior, que possamos receber dos mundos superiores tudo o que necessitamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. Ampara, Senhor Jesus, a nossa palestrante, que ela possa estar trazendo a cada um de nós palavras que venham de encontro às nossas necessidades e que nos leve às nossas reflexões mais profundas. E assim, em nome de Deus, iniciamos a nossa reunião da noite dando graças a Deus. Bem, meus queridos, boa noite a todos que estão chegando aí agora. Aqui é o nosso espaço virtual da Casa Espírita Lar Assistencial Maria de Nazaré e nós recebemos todos vocês com muita alegria e já pedimos a cada um que nesta noite reforcem a sua fé, acreditem realmente que a espiritualidade amiga estará agindo em favor de todos nós. Então nós vamos agora nesse instante passar a nossa fluidificação da água e nosso passe à distância. Pedimos a todos que já estão com as suas águas aí preparadas para que
se concentre, né, nesse momento, pedindo a Jesus, aos espíritos amigos, que possam nos auxiliar. Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus.
fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus, tomamos o nosso passe, estamos com a nossa água fluidificada, vamos fazer uso da nossa água. Bem, meus amigos, hoje nós vamos ter a nossa amiga, como já falamos, Nísia Anália, que vai falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Para quem não conhece a Nísia, além de trabalhadora da seara espírita, estudiosa do Espiritismo, ela também é autora de alguns livros. Ela trabalha especificamente mais com a literatura infantil. Você pode procurar aí na internet, você vai encontrar muito material da Nísia. Alguns livros como Transformando Sentimentos, A Cura de Leozinho e tantos outros trabalhos. Mas eu vou deixar que ela fale um pouco mais a respeito disso, né? Se ela se sentir à vontade, vou chamar logo a Nísia aqui. Olá, Nísia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, queridos amigos aí do Lamana. Que alegria estar presente hoje nessa casa tão querida aos nossos corações, onde nós temos tantos amigos. Obrigada aí pelo convite e que Jesus nos abençoe nessa noite para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A alegria toda nossa. Gente, a Nísia é de Uberlândia, Minas Gerais. Ela frequenta lá o Grupo Espírita Paulo de Tarso, né, em Uberlândia. E ela também dirige uma escola espírita lá em Uberlândia, Centro Educacional Eurípides Barçanufo. É uma grande alegria, então, essa trabalhadora e amiga tão querida conosco aqui. Nísia, que Jesus te abençoe. Eu abro então o espaço aqui agora. O espaço é seu. Boa palestra. Obrigada, Alex. E como o Alex colocou, né, nós trabalhamos também com literatura espírita infantil, escrevemos algumas obras infantis, estamos com 9 livros publicados, e já temos o 10º no prelo, que vai ser sobre Allan Kardec, e a grande alegria para quem escreve, na verdade, é ver esse livro chegar até as crianças, né? Então, a gente fica muito feliz quando nós vemos as escolas espíritas de evangelização utilizando essas obras infantis, nos lares, no culto do Evangelho. Fica aí, né, para que vocês, aqueles que não conhecem e queiram conhecer, né, avaliar o trabalho também. A gente faz tudo isso com muito carinho, com muito amor, e principalmente baseado na nossa experiência junto às crianças mesmo, que nós já trabalhamos, além da escola espírita, nós já trabalhamos na evangelização muitos anos, né? Então, a gente sempre percebeu essa importância da obra infantil, como nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, para os espíritos nessa fase da reencarnação, na fase infantil. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem a nossa obra. Bom, mas o nosso assunto hoje é um assunto sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 do Evangelho, que vai tratar de uma das bem-aventuranças, uma bem-aventurança como todas, muito necessárias ao longo aí da humanidade, do nosso desenvolvimento através das várias reencarnações, mas que ainda se faz mais necessária na atualidade, nos momentos em que nós vivemos. Então, nós sabemos que as bem-aventuranças, ela é um código de conduta que, com certeza, com a evolução do nosso planeta Terra, né, ela no futuro realmente será aí a Constituição que regerá todos os povos, todas as leis. Mas até chegar, nós vamos construindo essas bem-aventuranças dentro de nós. E o capítulo 9, ele vai trazer exatamente a bem-aventurança, que é bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E aí eu gostaria realmente de fazer nesse começo a leitura dos versículos de São Mateus, onde ele faz a introdução, né, Allan Kardec coloca como introdução, então, desse capítulo, e ele traz o que Jesus nos disse lá em Mateus 5:5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Ora,
que terra é essa? Né? Nós podemos, se a gente for olhar ainda no mundo de provas e expiações, a terra ainda aparentemente está sendo mais possuída pelos violentos do que pelos brandos. Mas é esse convite mesmo que Jesus nos faz. Essa mudança ela tem que partir de um mundo interior para esse mundo exterior. E com certeza, pela lei do progresso, pela lei da nossa evolução, essa terra realmente será possuída pelos brandos, pelos mansos, pelos pacíficos. É esse o caminho, e é por isso que Jesus esteve aqui entre nós, continua, através do seu evangelho, através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nos convidando a essa reforma íntima, para que, através da nossa reforma íntima, o mundo também possa ser reformado. Então, não existe dúvida de que a paz reinará sobre a terra. Isso é só uma questão de tempo, né? Então, e esse tempo, com certeza, já está chegando, porque apesar de muitas violências que a gente vê, nunca se viu também na Terra tantas pessoas querendo a paz. Hoje, se a gente perguntar, vamos dizer, para 90% das pessoas, elas responderão que o que elas mais desejam é a paz. Então, isso é uma construção. E esse capítulo 9, ao reestudá-lo, para a gente conversar um pouquinho sobre ele, eu fiquei imaginando hoje, falei assim, gente, esse capítulo, ele traz uma receita muito concreta de como nós devemos agir para construir essa mansidão dentro de nós, nas nossas atitudes, e, consequentemente, essa atitude nossa de brandura, de mansuetude, refletir, então, em todos os lugares onde nós habitamos, né? Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa espírita, no trânsito, onde nós estivermos. Então, é um capítulo que vale a pena nós lermos praticamente todos os dias e refletirmos sobre ele, porque é realmente um roteiro, né? Vamos dizer assim, um roteiro muito concreto do que nós devemos fazer. Mateus ainda continua, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós podemos dizer assim, então quem é violento, quem ainda está com dificuldades, né, dessa construção, dessa paz interior, não é filho de Deus. Então, é claro que todos nós somos filhos de Deus. O que Jesus quis dizer aqui é que bem-aventurados aquele que se curva em obediência, uma obediência racional à lei de Deus, porque nós sintonizamos, né, dessa maneira com essas leis e nós nos sentiremos e nos sentimos realmente mais próximo dessa filiação paterna aí do nosso Pai maior, que é Deus, né? Então, isso aí não significa que as outras pessoas que ainda têm algum ímpeto de violência não são filhos de Deus. Mas também Jesus já sabia dessa lei do progresso. Claro, né? Como governador da terra. E ele sabe naturalmente que todos se tornarão brandos um dia. Porque ele mesmo disse que de suas ovelhas nenhuma se perderia, né? Mateus ainda continua, e Kardec coloca aqui na introdução desse capítulo, ele relembrando o 5º mandamento, que é o não matarás. E Jesus faz esse link, né, para ele dar continuidade nessa bem-aventurança, dizendo também que ninguém deve matar. E nós sabemos que ainda, até no sentido literal da palavra, no século XXI, pelo estágio evolutivo do nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, né, num período aí de transição, mas ainda é um mundo de provas e expiações. E nós que aqui estamos reencarnados, em sua maioria, também somos espíritos com grandes dificuldades. Mas nós podemos dizer, então, olhando para nós hoje, para nós que já estudamos o Evangelho de Jesus, né, bom, eu não mato mais.
no sentido literal da palavra. Eu não vou ali tirar a vida de um outro irmão de uma forma planejada. Mas Jesus, ele nos convida a darmos um passo além na evolução. Então ele coloca, eu porém vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. E que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco, merecerá condenado no fogo do inferno. Então, olha que o convite de Jesus para que, se hoje nós já não tiramos a vida de outro irmão, no sentido literal da palavra, nós temos que caminhar um pouco mais no nosso progresso. E aí é trazermos para as nossas atitudes um pouco mais de gentileza, tá certo? Porque senão nós vamos passar por todo esse processo, que na verdade, quando ele fala condenado no juízo, né, condenado no fogo do inferno, nós sabemos que tudo isso nada mais é do que a consequência da lei de causa e efeito, e essa prisão que nós trazemos para a nossa consciência quando nós não agimos de uma forma adequada, de acordo com, ou melhor, em consonância com as leis de Deus, né? Então, automaticamente nós ficamos presos no remorso, nós ficamos presos no nosso peso de consciência. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, como nós vamos nos libertar desse processo? Então, Jesus traz aqui a receita, né? Os espíritos vão fazer, então, agora, junto com Kardec, o seguinte comentário: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Então, Jesus traz, ele fala, ó, não se deve agir dessa forma, não se deve desprezar um irmão, né? Quando ele traz o termo raca, que se pronunciava cuspindo, né, ali no rosto da outra pessoa, ou no chão, significava realmente uma frase de desprezo, de menosprezar a outra pessoa. Então, aqui, Kardec, ao comentar essa bem-aventurança, ele nos traz essa receita aqui. Olha, o que Jesus, então, está trazendo para nós? Uma lei. Se é lei, é algo para ser cumprido, para ser feito. E que lei é essa? Brandura. Então, no lugar da cólera, no lugar da raiva, no lugar da impaciência, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Mas aonde que nós vamos fazer isso? Podem perguntar. Como fazer isso se nós estamos num mundo tão difícil? É aqui mesmo. É nesse lugar, nesse planeta que nós estamos e no lugar onde nós estivermos, que Jesus nos convida a praticarmos essa lei. E aí ele vai dando alguns direcionamentos como consequência, né? Então, se ele traz essa lei da mansuetude, ele está condenando, está nos dizendo assim, olha, deixa a violência, vence a cólera, que é aquela explosão, aquela perda do equilíbrio, e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seu semelhante. Então, ele está nos convidando a fazermos uma autoanálise, a fazermos uma viagem para o nosso interior e observarmos como nós falamos, como nós agimos, como nós falamos, até mesmo as verdades que muitas vezes precisam ser ditas. Qual é a nossa forma de agir? Como é a nossa conduta lá no nosso lar, onde nós nos desnudamos
das nossas aparências. Então, é esse convite que ele está nos fazendo nessa noite, né? Então, benevolência, vamos desenvolver no nosso íntimo a benevolência para com o próximo. E aí nós vamos lá em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, e ele, a primeira coisa que ele coloca, né, entre a benevolência, a indulgência e o perdão, ele coloca a benevolência. A benevolência para com o próximo é aquele sentimento de empatia, aquele sentimento de nós compreendermos que essa outra pessoa que está ao nosso lado também está em aprendizado. Então, é aquele sentimento de compreensão. Quando nós temos esse sentimento de compreensão para com as dificuldades do nosso próximo, nós vamos também mudando a nossa forma de agir, nós vamos mudando a nossa forma de falar, a nossa forma de nos conduzirmos nessas relações interpessoais. E ela vai se manifestar como? Pela afabilidade e pela doçura. Né? Então, nós podemos ir colocando, assim, um açúcarzinho, um melzinho na nossa forma de agir. Vamos respirar naquele momento que vem a reação, que depois a gente se arrepende tantas vezes, né? Então, vamos respirar, contar um pouquinho, e vamos agir. Essa ação de afabilidade, essa ação de benevolência, ela paralisa aquele sentimento que as pessoas muitas vezes têm naquele momento contra nós, né? Então é muito importante nós termos aquele ponto aonde nós vamos parar, aquele raio da raiva, do ódio, né? Mesmo de uma impaciência. Então, é importante a gente fazer essa análise, é esse o convite que o capítulo de hoje nos convida. E aí eu trouxe aqui uma pergunta para nós, né, para a gente pensar um pouquinho. Nós somos brandos e pacíficos? Nós desejamos muito essa terra pacificada. Nós desejamos um mundo sem violência. Nós desejamos um mundo onde a gente possa sair das nossas casas, até deixar as nossas casas abertas, não ter essa preocupação, aonde as crianças brinquem, né, voltem a brincar na rua, ou pelo menos ali na porta de casa. É esse o nosso grande sonho. Mas nós somos assim? Muitas vezes nós trazemos essa responsabilidade para as outras pessoas da sociedade, mas nós também ainda trazemos dentro de nós muitos atos, talvez não nesse nível tão ainda mais profundo, né, da violência, mas nós também trazemos isso dentro de nós. Então, vamos ser absolutamente sinceros com a gente. Nós já somos brandos e pacíficos? Bom, se nós não somos, nós desejamos ser. E aí nós vamos inverter um pouquinho esse capítulo, porque, na verdade, o último item desse capítulo trata um pouquinho sobre a cólera. Então, vamos começar falando de trás para frente, vamos assim dizer, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a cólera, que é a raiva, que é algo que naquele momento ali, ela é até física, é uma adrenalina que dá ali, né? Na hora que você sente uma raiva, todos nós sentimos, mas o que fazer com isso? O que fazer com essa raiva que vem? Explodir? Colocar essa raiva, vamos colocar assim, em cima das pessoas que estão à nossa volta, ou tem uma forma, né, da gente ir se autoconduzindo para que a gente reflita um pouquinho nesses momentos de um delírio maior, vamos dizer assim, do nosso equilíbrio emocional. Então, no capítulo que trata do item sobre a cólera, é interessante que Hahnemann, que trabalha esse capítulo, ele fala o seguinte: a cólera, na maioria das vezes, é a consequência do orgulho ferido. Para a gente não dizer todas as vezes, né? É aquele momento em que nós somos contrariados.
aquele momento em que bate lá dentro aquele orgulho e a gente não pensa isso talvez conscientemente, mas nas nossas atitudes, onde já se viu? Né? Eu, Anísia, escritora, expositora, sendo contrariada dessa forma. Então, isso é um orgulho, isso é uma vaidade. Né? E é esse orgulho que faz, a maioria das vezes, a gente explodir. A gente revidar de uma forma indevida, que depois, muitas vezes, nós nos arrependemos muito, nós perdemos o equilíbrio, e aí a gente, vamos colocar assim, nós explodimos. Né? No Evangelho coloca o seguinte: se nós pudéssemos nos olharmos no espelho, nesses momentos de cólera, nós assustaríamos, até com a nossa fisionomia, com a nossa expressão, com o nosso olhar. Então, vamos fazer esse exercício. Naquele momento que nós estivermos com bastante raiva, vamos lá na frente do espelho e vamos olhar como está a expressão do nosso rosto. No Evangelho, nesse item, ainda trabalha uma coisa importante, porque muitas vezes, para nos desculparmos perante os nossos atos ainda não tão corretos, nós falamos assim: a carne é fraca. Né? Então, o Evangelho coloca aquilo que nós já sabemos: o corpo, ele não dá cólera àquele que não tem. Todas as virtudes, quanto os vícios, são inerentes ao espírito e não ao corpo. Então, onde que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar nosso íntimo. Nós temos que trabalhar conosco mesmo, né? Aquele que queira corrigir, mas o Hahnemann, ele deixa um final, assim, de consolo para nós, né? Ele fala: aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, aquela desculpa que a gente fala assim: eu sou assim, né? E ninguém muda. Por exemplo, num relacionamento a dois, olha, quando você me conheceu, você já sabia que eu era assim. Sim, só que nós fomos feitos para mudar. É muita ignorância espiritual ainda da nossa parte nós dizermos essa frase, né? Eu sou assim. Você sabia que eu sou assim? Não, eu sabia sim que você é dessa forma, mas nós estamos juntos para melhorar. O que nós podemos melhorar? E não é melhorar só nos momentos bons, não. É melhorar aqui, junto, naquele momento que se pisa no nosso calo também. Então, um dos grandes trabalhos para desenvolvermos essa bem-aventurança da brandura dentro de nós é buscarmos o equilíbrio para vencermos essas explosões de cólera que nós temos. E aí tem uma série de exercícios que nós podemos fazer, né? O próprio passe que nós tomamos, o estudo do Evangelho de Jesus, o estudo das obras da doutrina espírita, um livro de autoajuda, né? Se a coisa ainda é mais grave, eu vou buscar uma psicoterapia, eu vou buscar fazer uma aula de meditação, vou desenvolver a respiração. Quer dizer, nós não podemos ficar parado nos desculpando, né, todos os dias, repetindo as mesmas atitudes e não melhorando, parado ali no mesmo lugar, né? Então, um dos primeiros caminhos para a construção da mansuetude é nós vencermos esses sentimentos de raiva, de exclusão que acontecem na nossa vida. Certo? Então, voltando lá para a afabilidade, não basta que seja uma coisa aparente. Nesse capítulo, Lázaro, ele nos faz esse chamado. Então, não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Aí só há hipocrisia. Então, o que Hahnemann está nos falando? O seguinte, lembra quando Jesus fala assim, a boca fala do que está cheio o coração.
É nesse sentido. Aquilo que nós falamos lá fora, às vezes nos nossos relacionamentos com amigos, e se nós não trazemos isso para a intimidade do nosso lar, ou mesmo no nosso trabalho, que a gente passa a conviver mais tempo com as pessoas, e às vezes nos sentimos no direito de colocarmos para fora ainda aquele lado um pouco mais podre que existe dentro de nós, né? Então isso não é uma brandura verdadeira. É necessário que a gente desenvolva isso em todos os momentos, que não seja essa construção só um verniz, mesmo que ainda tenhamos essas dificuldades. Joana de Ângeles, ela nos diz que a reforma íntima, ela começa no esforço pelo autodomínio. Então, eu vou buscar esse autodomínio, mesmo que eu ainda sinta necessidade, né? Uma coisa íntima, um hábito de tratar de forma descortês as outras pessoas, eu já sei disso, o que eu vou fazer agora? Até chegar a introjetar dentro de mim os hábitos mais saudáveis de afabilidade, eu vou fazer um autodomínio. Mas aí eu vou fazer esse autodomínio aonde? Em todos os lugares. Não é só na rua, não é só lá com os meus amigos, eu vou fazer isso dentro do lar, com os meus familiares, em todos os ambientes aonde eu estiver. Existe um caso muito interessante que conta-se que um palestrante, vamos trazer para o nosso lado, um palestrante espírita, né, para não dizer de outra religião, vamos falar de nós mesmos, um palestrante espírita que era muito doce para falar, muito amável, a casa espírita ficava repleta para poder ouvir esse companheiro, né, falar de forma tão doce, que atingia os corações das pessoas. E certa vez, quando ele estava terminando uma palestra, que ele olhou, a esposa dele chegou ali no salão com umas malas na mão. E aí, as pessoas, né, que já conhecia, terminando ali a prece, todos foram para perto dela, oi, fulana, né, o esposo também, você vai viajar? Ela falou assim, não, eu estou de mudança. Ah, você vai mudar para onde? Eu vou mudar aqui para dentro do centro. Aí todos se assustaram. Ela falou, isso, porque o marido que eu quero é aquele que está ali fazendo a palestra. Então, olha só, é uma história que vem nos chamar a uma reflexão de que nós devemos fazer essa busca por construir novos hábitos de mansuetude, de gentileza, né? Nas mínimas coisas. Não significa isso que se a gente ainda tem alguma dificuldade, nós vamos deixar de fazer os nossos estudos, temos que continuar fazendo. Porque quando nós falamos, automaticamente, nós falamos para nós mesmos, né? Mas temos que buscar essa reforma íntima. Parece que nosso tempinho já está chegando aqui quase que ao fim, passa rápido. Mas outro caminho, né, que os espíritos nos dão nesse item que trata dessa construção da mansuetude, da afabilidade, dessa brandura dentro de nós, é nós desenvolvermos, então, o sentimento de paciência, que é a virtude de saber esperar, de acalmar, de refletir, de não reagir, né? E nesse item, um espírito amigo de Aves, ele nos traz um pensamento que toda vez que a gente lê, é muito poético, muito bonito, mas às vezes muito difícil da gente vivenciar. Quando ele coloca assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Então, quando a dor chega de verdade, nós dizemos assim, é muito difícil sermos eleitos por Deus. Mas tem um porquê, tem um significado. Então, que essa mensagem da dor, né, que esse espírito amigo nos traz, sirva
para acalmar o nosso coração nos momentos das dores individuais e também nesses momentos de dores coletivas que todos nós estamos passando. Não nos aflijamos, confiemos na certeza de que nós temos um governador espiritual que nos ama profundamente, que tudo acompanha e que nos momentos certos ele acalma as tempestades, ele acalma as ventanias e tudo vai melhorar. Então, para a gente ir concluindo o nosso estudo, dentro desse tema da dor, né, existe um relato muito interessante, uma passagem da vida de Francisco de Assis, onde os seus discípulos saíram certa vez para atender vários leprosos, pessoas doentes, e as pessoas recebiam com maior carinho esse atendimento. Mas existia um leproso que ele era muito rebelde, revoltado com Deus, e ele não queria nem ouvir falar de amor, não queria nem ouvir falar de Jesus, porque ele se sentia extremamente injustiçado, extremamente revoltado com Deus por ele estar passando aquela situação. Os discípulos voltam então para Francisco de Assis e explica, né, que da dificuldade de atender aquele irmão, porque ele não aceitava ser atendido, receber o tratamento e nem ser conduzido ali para o ambiente onde Francisco de Assis atuava com os seus amigos no trabalho do bem. Francisco, então, resolve ir ele mesmo até aquele leproso. E ele chega com aquele amor imenso envolvendo aquele irmão. E aquele irmão fechado no seu coração não aceita também o convite de Francisco de Assis. E ele pergunta para ele: meu irmão, me permita, então, ficar essa noite aqui, orando por você. E aquele leproso fala: quer ficar, fica. Né? Tudo bem, fica aí rezando, mas não quero nem ouvir. E Francisco, então, passa a noite toda fazendo uma prece por aquele irmão. Quando amanhece o dia, aquele leproso se olha e ele estava totalmente curado. Ele fica tão emocionado, tão feliz, que ele acompanha Francisco de Assis e vai para a sua comunidade. Mas chegando lá, passando aquele período de euforia, ele começa a demonstrar aquelas dificuldades que ele trazia dentro dele ainda. Dificuldade de violência, de rebeldia, de questionar tudo, de achar que tudo estava errado, de tumultuar o ambiente. Mas ele já estava num ponto que ele também sabia que ele estava incomodando. Ele observava os outros companheiros e ele sabia que ele estava incomodando. Então ele procura Francisco de Assis, ali na intimidade, fala: Francisco, o que você pode fazer para que eu possa também melhorar esse mundo íntimo? Para que eu possa deixar de ser revoltado, vamos dizer assim entre nós, de ser encrenqueiros, de questionar tudo. E Francisco fala: meu irmão, hoje também eu não sei te responder, mas se você me permitir, eu passarei essa noite rezando por você e amanhã eu te respondo. E ele disse, ele já tinha sido curado uma vez com essas preces, e ele disse: claro. E assim Francisco passou a noite toda rezando por aquele irmão, para que ele também fizesse a sua cura interior. E para surpresa daquele irmão, quando amanheceu o dia, a lepra tinha voltado. Então veja, meu irmão, muitas vezes nós queremos buscar a cura do nosso corpo físico, que é natural, devemos procurar mesmo, mas é importante nós compreendermos o porquê que nós queremos essa cura. E nós fazemos também a busca por essa cura interior, desenvolvendo dentro de nós esse sentimento da mansidão, para que sejamos, através das nossas atitudes, pacificadores e
que possamos contribuir assim com Jesus na implantação do seu evangelho de amor. Graças a Deus, muito obrigada a todos. Nízia, muito obrigado você pela vinda até aqui. Foi uma noite encantadora. Certamente todos nós aqui vamos refletir mais sobre todas essas questões. Viu? Muitos abraços aqui foram deixados para você. Muitos pedidos Obrigada. de retorno, que você possa retornar. Né? Tem até uma moça que se manifestou aqui que eu acho que você deve conhecer, chama Letícia. Frequento Lamana, não sei se você conhece. Conheço muito, há muitos anos. Amo muito essa garota. Gente, a Nícia é mãe da Letícia, trabalhadora lá da nossa casa também, né? Que tá morando aqui em Brasília agora, que foi muita alegria que a gente recebeu ela lá. Nícia, muito obrigado, foi muito bom. Espero que a gente possa se encontrar novamente aqui. Não sei se você gostou de estar conosco aqui nesse ambiente, Nossa, mas nós gostei gostamos muito mesmo. demais. Foi muito Agradeço a bom. oportunidade. Um grande abraço aí para todos. Tá, muito obrigado. Fica com Deus, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, gente, então depois dessas reflexões maravilhosas aqui, vamos dar alguns recados. Pedimos que vocês não saiam, fiquem aí conosco, tá bom? Lembrando aí do nosso encontro fraterno aqui de Brasília, que vai ser nos dias 19 e 20 de setembro. Você pode fazer a sua inscrição apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí. Você é direcionado lá para a página onde você pode fazer a inscrição, tá bom? Ou então procura lá encontrofraternodf.org.br e você vai poder fazer a sua inscrição. O tema central é Eu Sou a Luz do Mundo. Quem vai aplicar esse tema é a nossa amiga Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília. Nós também convidamos a todos que queiram estudar Espiritismo conosco, que o nosso EAD, nossa Escola Espírita à Distância, continua funcionando. Então, junte-se a nós aí, acesse o link lamana.org.br/estude e lá você pode fazer a sua inscrição. A nossa escola funciona todos os sábados a partir das 17 horas. São cursos gratuitos, semestrais, onde a gente estuda a doutrina espírita de uma forma sequencial. Teremos muita alegria em recebê-los aqui conosco. Convidamos todos também que queiram e que possam participar do nosso culto coletivo. Fazemos um culto coletivo todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas. Se você puder se reunir aí com sua família e orar coletivamente conosco, nós agradecemos, né? Estamos precisando de orações. E se você não sabe o que é o culto do Evangelho no Lar, nós temos uma caravana de implantação de culto do Evangelho no Lar. Se você se interessou, basta enviar um e-mail com o seu nome e contato para cultonolar@lamana.org.br. A equipe entra em contato com você e faz o agendamento para a implantação do culto do Evangelho em seu lar, tá bom? Bem, nós lembramos também do nosso tratamento espiritual. Todo mundo que queira e esteja necessitado de tratamento espiritual pode enviar também um e-mail para tratamento@lamana.org.br. Os triadores entram em contato todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Coloque no e-mail lá o seu nome e o seu contato. A equipe entra em contato e faz a triagem por telefone e te encaminha para o tratamento espiritual. Bem, nós começamos hoje, né, o mês de setembro, e nesse mês de setembro nós temos aí uma campanha, que é a campanha de esclarecimento e prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Convidamos então todos para que voltem os seus pensamentos e participe conosco dessa campanha. Nós teremos aí várias ações no mês de setembro, todas de forma virtual, obviamente, e você pode colaborar conosco. Amanhã nós vamos ter uma abordagem inicial desse tema. Nós vamos ter a nossa irmã Kelly falando sobre a alegria de viver, dando início então à nossa campanha em torno desse tema aí do Setembro Amarelo. Bem, então aqui nós vamos convidar a todos para fazer a nossa prece de encerramento, dando graças a Deus por tudo que recebemos nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer ao Mestre amado por todo o tratamento, por todas as bênçãos que recebemos nessa noite.
Obrigado, Mestre amado. Pedimos que fique em nossos corações, que a sua paz possa habitar em nós. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco até aqui esse momento. E aqui nos despedimos e aguardamos todos vocês amanhã, no mesmo horário, às 20h30, para a nossa reunião e tratamento espiritual. Muito boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus.